Antes de passarmos ao ministério da palavra, podemos fechar os nossos olhos para orar? A Bíblia nos ensina que a oração é algo muito importante. Senhor Jesus, entregamos este tempo nas Tuas mãos. Obrigado por tudo o que tens feito até agora. Obrigado por tudo o que fizeste desde o dia 1 de novembro de 2020. Obrigado por este tempo de louvor. Obrigado porque ceaste connosco. Obrigado por cada criança que colocaste aqui no nosso meio, Senhor. Obrigado por cada família que trouxeste. Deus, obrigado porque nos tens ajudado. Obrigado porque nos tens fortalecido, porque nos tens ensinado, porque nos tens disciplinado, nos tens exortado. E agora colocamos este tempo nas Tuas mãos também, Senhor. Possas preparar os nossos corações para a palavra que Tu tens para nós, para a mensagem que Tu tens para nós, para a transformação que tens para cada um de nós. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Te peço, meu Deus, chega ao coração de cada um de nós nesta hora. Nós te dizemos, Senhor, o nosso coração é Teu, te damos liberdade para agir no nosso meio. Te damos liberdade para agir na Tua casa, te damos liberdade para agir na Tua igreja. Repreendemos toda a ação maligna que possa querer impedir que cada um de nós ouça e entenda o que o Senhor tem para dizer hoje. Declaramos que a vida do Senhor está sobre cada um de nós, declaramos que a Sua graça e o Seu favor nos ajudam. Usa este tempo, Senhor, para tocar nos nossos corações. É o que pedimos e declaramos no nome de Santo Jesus e para a glória do Pai. Amém. E amém. Como puderam ver naquele pequeno vídeo engraçado, não foi dos mais engraçados, até foi sério, para a gente não se rir demasiado, porque a gente tem coisas muito engraçadas que já aconteceram, não só o Rosilene com o mundo na cabeça, já temos aí outras coisas também engraçadas, mas não. Mas como vocês viram, o Senhor começou a igreja em plena pandemia, o Senhor começou a igreja numa garagem, não é? Que tinha uma extensão, que era uma marca, literalmente, um salão de festas. E era um lugar muito agradável. De inverno fazia um frio de rachar, de verão fazia um calor, parecia uma sauna. A grande vantagem do verão é que se algum de nós achava que aquilo era muito quente, a gente lembrava-se que o inferno ainda é mais quente. Portanto, mais uma razão para estar nos caminhos do Senhor, porque realmente não. Mas a verdade é que Deus estava presente naquele lugar. E Deus continua presente hoje. E isso é o mais importante. Não é o lugar que faz a igreja. É a igreja de Jesus que transforma os lugares para onde ela vai passando. Nós podemos estar no meio do lugar mais horrível, mas vai brotar ali vida porque somos nós que transportamos a vida de Jesus na nossa fala, na nossa oração, nas nossas declarações proféticas. E isso faz toda a diferença. Foi isso que aqueles homens decidiram levar a palavra de Jesus pela Ásia, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e outros. Perceberam? É que onde eu for, o meu Jesus, que já não está aqui fisicamente, vai. E onde nós estivermos, seja numa garagem, seja ali no pavilhão à frente, a gente vai lá chegar, amém? Aquele pavilhão vai ter dono. Vai ser alugado, a gente vai chegar lá. Onde nós chegarmos, não porque nós somos especiais, mas porque Jesus é especial e Jesus transforma todas as coisas. E em 3 anos, o Senhor fez muitas coisas nas nossas vidas, o Senhor fez muita coisa na vida da igreja. Foram muitos os milagres. Quem esteve nas nossas 4 celebrações de tabernáculos, em que nós tivemos testemunho de vários milagres que aconteceram nestes últimos 3 anos, foram poucos, claramente poucos, para nós podermos declarar. Mas eu creio que, sinceramente, honestamente, eu creio que o melhor de Deus está para vir. Amém. Um nível de exigência maior, porque hoje já não somos apenas um conjunto de pessoas que se reúnem e que a gente não se podia abraçar, não é? Lembram-se que tínhamos as cadeiras separadas. Quem viu o vídeo que nós colocámos no grupo na semana passada, tínhamos as cadeiras separadas, estava em plena pandemia. Mas eu creio que o melhor Deus está por vir. Aliás, quem esteve no cenáculo na sexta-feira, com certeza concorda comigo, que aquele tempo foi tão gostoso aqui. Jesus esteve presente de tal forma que nós não podemos esperar nem exigir de nós próprios menos do que aquilo que o Senhor está a fazer, ou menos do que aquilo que o Senhor já tem feito. Então, 3 anos, o número 3 também, a Bíblia
Na Bíblia, a numerologia tem um sentido. Deus não faz nada por acaso. Não há um til que esteja ali que se possa tirar. Não há uma cedilha que se possa tirar. Não há uma palavra que se possa colocar de outra forma. Porque tudo tem sentido. Tudo que Deus coloca na sua palavra, nos seus 66 livros, tem um sentido e é importante nós percebermos. E a numerologia bíblica tem um significado muito interessante. 3 fala-nos, como há pouquinho estava... Já não está aqui? Está. Como está ali no quadro, o número 3 tem um significado importante, fala de completude, de totalidade, fala de Deus que é completo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade. E nós somos o quê? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. O número 3 também está muito relacionado connosco. Quando o Senhor em Gênesis diz que nos fez à sua imagem, à nossa imagem conforme a nossa semelhança, para ser correto, o Senhor estava a dizer que o nosso espírito é igual ao dele. O resto, a nossa alma e o nosso corpo, nós temos que cuidar do espírito, o Senhor nos deu e o Senhor faz o acompanhamento para que nós possamos estar conectados com o seu Espírito Santo. E o número 3 acompanha-nos também enquanto humanidade. Na Bíblia, normalmente, quando se fala que Deus é santo, fala-se 3 vezes, como está lá em Isaías. Deus santo, 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 como em Isaías 6:3, se não me falha a memória. Porquê? Porque é uma forma de realçar a santidade e declarar que cada uma das 3 pessoas da Trindade é santa. Não é só Deus que é santo, não é só Jesus que é santo, não é só o Espírito Santo, o Espírito Santo que é santo. Os 3 são santos e devemos declarar isso para que isso seja bem claro. Noé teve 3 filhos. Esses 3 filhos estão responsáveis porque eu e tu estamos aqui hoje. Esses 3 filhos geraram toda a descendência depois do dilúvio na Terra, independentemente de terem feito coisas bem ou coisas mal. O número 3 está muito ligado. Nós temos 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. Todos eles com defeitos. Não vale a pena entrarmos por aí. Abraão, a gente sabe o que é que fez com Sara quando foi para a terra, quando foi para o Egito. Nós sabemos como é que Jacó era conhecido por ser um mentiroso, um trapaceiro. Não é? E Isaac era aquele que parecia que era o menos mau, mas no meio também teve umas coisas estranhas para nos mostrar o quê? Que tu e eu podemos ainda termos coisas que às vezes não gostamos de lembrar delas, mas o Senhor pode nos transformar como transformou qualquer um dos outros. Isso é importante no número 3. O próprio Pedro negou Cristo 3 vezes. O Senhor disse-lhe que isso ia acontecer e Pedro negou Cristo 3 vezes. Mas Jesus, no seu infinito amor, perguntou a Pedro quantas vezes se ele o amava? 3. Porquê 3? Porque cada resposta de Pedro, cada resposta que Pedro dava, reforçava a necessidade de arrependimento, de submissão e de mudança do próprio Pedro através do amor de Jesus. Portanto, o número 3 é algo importante. E a Arca comemora hoje, enquanto domingo, esse 3º aniversário, porque 3 é um número que se relaciona com a natureza de Deus. Nós percebemos isso e a Igreja é algo que se completa quando a natureza de Deus está presente. Se Deus não estiver presente na Igreja, uma Igreja onde não existe o mover de Deus, é uma Igreja que não tem vida. Pode ter muita coisa engraçada, pode ter muita luz, pode ter muita cor, pode ter muitas regras, pode ter muita doutrina humana, pode ter muitos rituais, mas uma igreja que não tem Deus, não tem a vida de Deus. Uma igreja onde Deus não se move, onde Deus não fala, onde Deus não dá palavra, onde Deus não dá visão, quando a gente dorme, um sonho, quando a gente está a orar, Deus... Uma igreja que não tem isso, não só quando nos reunimos, mas quando estamos nas nossas casas. Uma igreja que não tem isso é uma igreja que não tem vida. São apenas, exatamente, 4 paredes onde pessoas se reúnem, mas onde a vida de Deus nunca vai brotar, onde nunca vai fazer o rio vir no ermo, como nós lemos em Isaías. E então, eu estive a ver o que é que nós falámos naquela primeira pregação e falámos muito explicando o que era a Arca, porque a arca tem um sentido. O Senhor deu o nome da igreja. Um dia, quando eu ia no carro, no meio de um louvor, eu tive que parar o carro, né, que aquilo já não estava a dar para conseguir conduzir em condições. E aí Deus disse porque é que queria que se chamasse arca. Porque cada letra tem um sentido, não é? O A quer dizer amor, o R quer dizer restauração, o C quer dizer cura e o último A quer dizer aliança. Não é aliança comigo nem com a pastora. É a nossa aliança
verdadeira com Jesus. Porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, claro que o Senhor faz uma aliança connosco. Mas quando nós intencionalmente percebemos que essa aliança tem que ser real todos os dias, é quando nós chegamos ao último A da arca. Quando nós percebemos que temos que mudar alguma coisa em nós. Então, porquê o amor? Porque é por amor que nós estamos aqui. Foi o amor do Senhor que nos arrebatou. Foi o amor do Senhor que nos salvou. E é o nosso amor que vai acompanhar outros e que vai trazer outros para a sua presença. Porquê o ser de cura? Acho que esta nem é preciso explicar. Todos nós precisamos de cura. Todos nós já fomos curados em alguma coisa. Não só no físico, não só na alma, mas todos nós temos áreas, seja no físico, seja no emocional, seja no espiritual, que têm que ser curadas. Quem não carrega ao longo de uma caminhada ministerial, que já seja longa ou até curta, quem não carrega feridas de atitudes incorretas, de comportamentos errados, de palavras às vezes lançadas, até de manipulações, que infelizmente acontece na nossa caminhada espiritual. Pessoas que nos tentam manipular para ter protagonismo, para ganhar alguma coisa com isso. Isso gera feridas em nós. E é isso que às vezes faz o quê? Que a gente decida seguir um caminho diferente do caminho que Jesus tem para nós. E o Senhor levantou a arca também para isso, um pouquinho. Para nos ajudar a curar, para nos ajudar a caminhar da forma certa. E claro, quando a gente fala de cura, temos que falar de famílias. Não faz sentido falar de cura se não falarmos de uma família que funcione em vez de uma família que seja disfuncional. Não faz sentido falar de cura se nós tivermos um casamento em que o cônjuge não fala com o outro. Ou melhor, fala, mas sempre 20 decibéis acima. Oh, querida, o que é o jantar logo? Porquê? Alguma vez te deixaste em jantar? Acham que precisa de cura ou isto é um comportamento normal? O bife de ontem estava melhor que o de hoje. Vai lá tu comprar ao talho, pode ser que tragas melhor. E são estas pequenas coisas que às vezes é preciso cura e a gente acha que não, que acha que já que é normal isso. Porque se calhar fomos vivendo debaixo dessa bolha tóxica no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento com os nossos filhos. Eu no outro dia, agora fazer aqui um parênteses a propósito dos filhos. Nós sabemos que os nossos filhos às vezes exigem muito da nossa energia, é ou não é? Também nós já fizemos isso um dia. Nós já um dia também, os nossos pais nos diziam para fazer assim ou assado e a gente achava que o mundo ainda não nos tinha descoberto. Se tivesse descoberto, isto era diferente. E todos nós já fizemos isso. Agora, conselho, direção da Bíblia, que a gente nunca, a nossa boca nunca diga que estamos cansados dos nossos filhos. Que os nossos filhos são um presente de Deus. Os nossos filhos nós somos mordomos desse presente maravilhoso. Então, se nós estamos a dizer que estamos cansados dos nossos filhos, primeiro estamos a dizer que Deus errou ao dar-nos o filho. E Deus não erra, Deus não mente, Deus não se engana, Deus não troca as coisas, Deus não é amnésico, a gente é que somos, às vezes temos uma amnésia seletiva. Não é? Em segundo lugar, se nós dizemos que estamos cansados dos nossos filhos, Deus pode querer aliviar o nosso cansaço. Então que a gente pense muito bem. Como dizem em Deuteronômio, a nossa boca tem poder. Tanto tem poder para abençoar como para amaldiçoar. Que a gente possa ter esse cuidado em tudo o que nós fazemos, principalmente nas nossas famílias. Então, a cura tem a ver também com isso. A restauração tem a ver o quê? O que é restaurar? Deixem-me dar-vos um exemplo. Quando nós arranjamos um móvel que tem uma porta que não está a funcionar bem, nós estamos a arranjar esse móvel. Mas restaurar é sem mudar as peças. Um restaurador de um móvel não muda as peças, cuida do que lá está. Quando nós temos uma porta de um móvel que não funciona, a gente põe uma fechadura nova, isso não é restaurar, isso é consertar. Jesus não consertou ninguém na Bíblia. Jesus restaurava vidas. Restaurar é pegar no que há, pegar no coração que está cheio de teias de aranha, cheio de coisas que não interessam, cheio de pedra, de calcário espiritual. Não é só as máquinas que têm calcário, a gente tem calcário espiritual. Sabem quando é que é? Quando a gente, em vez de usar a água, que é a palavra, para nós, usamos outras coisas aí de fora. Queremos calcário espiritual. Então, o Senhor nos restaura, melhorando o que aqui está. Cuidando daquilo que aqui está, que se calhar nunca foi cuidado. É isso que o Senhor nos faz, é isso que Jesus faz na sua palavra. E também restaurar, claro, os princípios bíblicos. Muitas vezes nós, na nossa caminhada espiritual, por ensino menos correto, por ensino menos apropriado, nós não aprendemos os princípios bíblicos. E cria-se doutrinas, às vezes humanas, doutrinas denominacionais, que não têm muito a ver com o que está na palavra. Não estou a dizer
que sejam um pecado, algumas delas, mas nos afastam daquilo que Deus tem para nós. E nós não devemos viver baseados em regras, devemos viver baseados em princípios. As regras são as de trânsito, a Bíblia tem princípios, a Bíblia não nos ensina regras. E por fim, a aliança. Todos nós temos uma aliança com Deus desde o dia em que nós nascemos. Não é só desde o dia em que nós aceitámos Jesus. O Senhor, quando nos colocou no ventre da nossa mãe, quando o Senhor disse, não, aqui vai nascer alguém. Não, aqui vai nascer um menino, aqui vai nascer uma menina. Aqui vai nascer alguém que um dia vai ser uma pessoa que vai ter uma multidão por trás dela, porque vai ouvir falar do meu filho. Nessa altura o Senhor estabelece uma aliança connosco e nós às vezes esquecemos disso e esquecemos também que essa aliança é reforçada quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Então é importante nós percebermos isso. E porquê é que o Senhor nos chamou como arca? De uma forma simplista, também por 3 razões que eu queria trazer aqui para nós. Primeira delas, e atenção que nenhuma destas razões é mais relevante que a outra. Primeiro, para sermos uma igreja que tem o amor como algo relevante, que tem o amor como uma matriz, o amor que Jesus tem por nós. Esse mesmo amor a arca tem que ter uns pelos outros. A arca tem que ter pelos que estão cá dentro e pelos que estão lá fora. Por aqueles que nós conhecemos, por aqueles que nós não conhecemos. Pela nossa parentela que está desviada, pelos nossos amigos que não conhecem Jesus, por aqueles colegas de trabalho que zombam de Jesus. Nós temos de ter esse amor. Essa tem que ser uma matriz que nós devemos ter. Tem que ser algo importante. E principalmente acreditarmos que através do amor de Jesus, aqueles que já desistiram de caminhar com Ele, podem voltar a caminhar com Ele. Aqueles que um dia começaram e decidiram seguir outro caminho, podem voltar para os caminhos de Jesus. Nós podemos fazer isso, ainda está a tempo de deixar o Senhor fazer a obra. Este é o primeiro ponto pelo qual o Senhor nos chamou. O segundo foi de uma forma muito simples e muito direta, sem grandes, como se costuma dizer no futebol, sem grandes Rodriguinhos. Não é preciso a gente fazer um floreado. Nós podemos trazer a palavra do Senhor de uma forma simples, transparente, palavra que gera mudança, palavra que gera transformação, palavra que às vezes nos gera confronto. Sabe, eu conheço um pastor que diz que é tão bom aquela palavra que a gente recebe ao domingo que nos faz sair alegres, como é boa aquela palavra que nos faz sair tristes. Porque uma é porque nos levou para um estado de alma muito positivo, claro que é bom, e a outra que saímos tristes. É porque o Espírito Santo foi contendendo connosco e nos foi apertando a orelha enquanto a gente ouvia a palavra a dizer, estás a ver, não estamos a fazer bem. Porque a culpa não é da palavra nem do pregador. Somos nós, a forma como recebemos. E tão é importante é uma coisa como outra. Então, essa palavra que o Senhor nos vai trazendo é a palavra que gera mudança e gera transformação. E por último, lá está o terceiro ponto, mais uma vez sem precisar precedências. O terceiro ponto é nós sermos uma igreja que adora. Isso é uma marca que a arca tem. É uma igreja que adora. O Senhor, antes de existir a arca, o Senhor já nos tinha dito que quer que de X em X tempo nós tenhamos um tempo de 6 horas de adoração. E até andamos em falta com estas mudanças todas. Temos ainda que fazer uma antes do final do ano. Um tempo em que a gente adora durante 6 horas. Sem pensar em mais nada. Sem pensar no dia seguinte, sem pensar no dia anterior. Adoração. Por isso o Senhor nos começou a levantar para as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras, entre as 8h30 e as 10h30 da noite, temos 2 horas em que oramos e que adoramos. Sem pensar em mais nada. Sem estarem preocupados com mais nada. É uma marca que o Senhor tem para nós. Então, e como é que nós, como igreja, na prática, cumprimos estes 3 pontos? Lá está, mais uma vez, o número 3. Como é que nós cumprimos o ponto do amor? Através do nosso comportamento. Não vale a pena eu dizer que amo muito o Diogo se o meu comportamento revelar o contrário. Como se diz, como o mundo aí diz, de conversas estamos todos cheios. Eu, na conversa, posso dizer tudo. Na prática é que é diferente. O meu comportamento é que tem que mostrar esse amor. E é o amor, não é o amor da minha boca que vai alcançar alguém. É o amor do meu comportamento que vai alcançar as pessoas e que vai trazer essa diferença. E através do meu testemunho que outros são atraídos. Não é do testemunho de contar uma coisa que o Senhor fez. É o meu testemunho de vida. O nosso testemunho de vida. A forma como nós conseguimos trazer isso, como vivermos isso. A forma como amamos o próximo, como a nós mesmos. Eu acho que a gente às vezes esquece que o Senhor Jesus disse que havia 2 mandamentos. A sério, nós às vezes temos uma amnésia seletiva. Para já o Senhor, com o seu sentido de humor, quando os escribas lhe perguntaram, mestre, qual é o mandamento mais importante? Estavam a ver se apanhavam Jesus na curva. Não é? Jesus não se apanha na curva. E Jesus, no seu sentido de humor, disse, o mandamento mais importante são 2.
Ou seja, como quem diz, toma lá que já almoçaste. Não é um, são dois. O primeiro, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente às vezes temos essa amnésia seletiva e até amamos Deus, nem sempre sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. Nós não fazemos isso. Lembramos, damos uma palmadinha nas costas. Amar o próximo como a nós mesmos é tirar a camisa para dar ao próximo se for preciso. A gente não se pode nunca esquecer disso. Amar sobre o próximo como a nós mesmos é eu deixar de dormir para orar pelo meu irmão que precisa. Mas eu estou muito cansado, mas não me interessa. Mas ele está no hospital. Não interessa isso. Se fosse a mim mesmo, o que é que eu fazia? Não dormia e estava a orar. Então, e nós não podemos ter essa amnésia seletiva. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer. E a arca tem que ser isso. Porque é assim que nós atraímos os outros. Amando-os da forma que nós nos amaríamos a nós próprios. Eu não sei se algum de nós tem o hábito de ir ao espelho e começar a bater-se. Não, a gente não tem, pois não. Espero que também não vão lá começar a dar beijinhos ao espelho, que isso também não fica bem. Mas nós temos que ver o nosso reflexo no espelho e pensar, é o meu irmão que pode estar ali, então eu tenho que amar essa pessoa da mesma forma que eu me amo. Então, os outros dois pontos. Se eu viver o Evangelho, o segundo ponto tem a ver com a palavra. Se eu viver o Evangelho, isso vai-me ajudar a ser liberto, a ser transformado, para que o amor seja real em mim. Ou seja, este primeiro ponto funciona melhor se o Evangelho for uma realidade para mim. Se eu deixar que esta palavra do Senhor me possa transformar. Sem amor não é possível. Mas com o amor de Deus em nós é possível. Eu posso fazer tudo. Mas se o amor de Deus fizer parte da minha vida, as coisas fluem de outra forma. E como é que eu tenho o amor de Deus a fazer parte da minha vida? Buscando esse amor de Deus. Como é que nós perdoamos alguém? E agora, fazer aqui um outro parênteses. O perdão, que é algo que o Senhor nos manda fazer na sua palavra, o perdão não é um sentimento, o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Não interessa se eu concordo com aquilo que a pessoa me fez, ou não, o perdão é uma decisão. Então, para esse perdão ser efetivo na minha vida, tem que haver amor de Deus. Porque tomar uma decisão de perdoar alguém que me fez mal, sem o amor de Deus ser real do meu coração, é algo que não vai funcionar. E aquilo funciona só durante 5 minutos ou 10. Quando eu voltar a ver essa pessoa, aquela emoção volta ao de cima. Então, o amor de Deus tem que ser gerado no nosso coração para que o próximo seja amado realmente dessa forma especial. E chegamos ao segundo ponto, que tem a ver com a palavra, com o viver o Evangelho. Porque viver o Evangelho não é somente ouvir a palavra de Deus, seja aqui ao domingo, seja através da internet, que há homens e mulheres muito sábios com palavra saudável, há pessoas também com palavra que não convém ouvir. Eu acredito que o Espírito Santo nos vai dando esse discernimento para cada um perceber isso. Mas a verdade, o importante não é somente ouvir a palavra de Deus, o importante não é somente o ensino, a direção que o Senhor nos dá, mas o importante é eu viver essa palavra. O importante é eu viver o apostólico e o profético que Deus tem para a minha vida e que Deus nos ensina domingo após domingo e cada vez que nós estamos juntos. E isso é o importante. É eu perceber que o mover profético é real. É eu perceber que a diferença entre eu ouvir o que Deus me diz e fazer, ou ouvir o que Deus me diz, o seu mover profético e não fazer, é a diferença de eu andar num carril e Jesus andar no outro carril. E a gente nunca se vai interseccionar, nunca. E nós vamos sempre lado a lado e estamos a ver Jesus, passamos a vida a ver Jesus, mas nunca nos cruzamos com Jesus. E se eu não viver o Evangelho, eu nunca me vou cruzar com Jesus. Eu vou vê-lo, até lhe diga a Deus, estás bonito. Mas nunca me vou cruzar com ele. Agora, a minha trilha tem que, em algum ponto, porque não é Jesus que vai mudar a dele, atenção. Jesus é santo, Jesus não muda a sua trilha. Agora, a minha trilha tem que, aos poucos, fazer aquilo que a gente na escola aprende, começar a ser uma secante, até que é uma tangente, até que cruza ali. E nessa altura eu vivo o Evangelho de uma forma clara. E se isso acontecer, eu sou uma pessoa mudada e transformada e restaurada. Se isso não acontecer, eu não me movo de acordo com o mover de Deus. E se eu não me mover de acordo com o mover de Deus, eu posso ir para o céu? Posso. Mas perco tudo o que Deus tem para mim. Não vivo essa vida de abundância que o Senhor Jesus diz que tem para nós. Não vivo aquelas pequenas, grandes coisinhas que nos trazem vida e que fazem com que a nossa vida tenha valor para outros. E isso é importante nós percebermos, mover-nos de acordo com o mover de Deus. E viver o Evangelho
acaba por juntar-se com o ponto 3, viver o Evangelho é viver num lugar de adoração constante. Viver o Evangelho é nós termos um lugar de oração, é nós sermos alguém onde nós vemos o impossível acontecer nas nossas vidas quando oramos, quando adoramos, e aí vem a cura, aí vem a restauração, seja no físico, ou seja, quando nós vivemos o Evangelho, é quando nós estamos prontos para dizer, mundo, preparem-se que eu vou aí. Enquanto isso não acontecer, eu não tenho sequer essa coragem e ousadia, que eu sei que não estou preparado. Mas quando o Evangelho começa a ser real na minha vida e quando eu o vivo, e quando os outros veem essa vida através de mim, porque é muito fácil viver o Evangelho, não é saber 45 versículos de cor. Viver o Evangelho não é saber um capítulo todo de cor. Viver o Evangelho é sair da minha boca esse Evangelho quando eu falo, quando eu digo algo, quando eu tenho algum comportamento. E o mundo percebe isso. O mundo percebe isso. O Senhor não nos chama para nós andarmos a discutir teologia com ninguém. Para isso o Senhor já criou os Mormons, as testemunhas de Jeová, que é gente que domina a palavra da forma adulterada que eles têm. O Senhor já os criou para isso. Os elders estão todos aí, dominam aquilo, sabem aquilo tudo. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor chamou-nos para a gente impactar com vida. O Senhor chamou-nos para ser como o apóstolo Pedro, que a Bíblia nos diz, onde ele andava, à sombra dele curava. É para isso que o Senhor nos chama. Não é para andar com discussões teológicas. E há tanta gente na internet que faz coisas fantásticas, ganha rios de dinheiro com isso. Sejam felizes com isso. O Senhor chama-nos para ter vida através desta vivência de Evangelho. E quanto mais nós conseguimos viver o Evangelho, mais nós conseguimos transportar, sabem para onde? Para a nossa casa. Porque eu viver o Evangelho fantástico e isso não ser real no meu casamento ou nos meus filhos, desculpem lá, já há qualquer coisa aqui que não está a bater bem. Agora, quando Jesus vivia o Evangelho, vivia os princípios em todo o tempo, de dia e de noite, na tempestade e na bonança, quando fazia um milagre ou quando só abraçava alguém. E é isso que tem que ser essa mudança na nossa vida. Mas deixa-me dar-te um exemplo da importância do ensino da palavra. Porque é importante nós lermos a palavra, é importante estudarmos a palavra, para não sermos enganados por essas mentes que andam aí especialistas aí fora, mas acima de tudo para nós conhecermos de Deus coisas que o Senhor tem para nós. O Senhor diz na sua palavra que àqueles que forem seus íntimos, àqueles que o buscarem, Ele lhes vai mostrar o quê? Coisas grandes que estão escondidas na sua palavra. Então, à medida que nós vamos buscando, nós vamos aprendendo mais coisas. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. Trouxe esta carteira, João? Pronto. Pergunta do $1.000.000. O João trouxe a carteira, a gente está à vontade. Não? O que é que o Evangelho exige de nós? Porque eu estou a falar de Evangelho, O que é que o Evangelho exige de nós? O Evangelho só exige de nós. Como eu digo, a Bíblia não tem regras. A Bíblia tem princípios. O Evangelho exige de nós duas coisas apenas. Uma, arrependimento. A outra, fé. O Evangelho não exige mais nada. Arrependimento dos nossos pecados e fé para querermos que o Senhor nos perdoa e nos salva. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto é algo que nós temos que ter, da mesma forma que a gente sabe o número de contribuinte de cor, espero eu, o número do telemóvel de cor, alguns, a morada, o nome dos nossos filhos, o nome do nosso marido, o nome da nossa esposa. Há coisas que a gente tem que saber, não para sermos os papa-versículos, mas porque é importante saber que eu sou salvo, não porque eu sou lindo, maravilhoso e cheiroso, que somos todos, amém? Mas que eu sou salvo pela graça mediante a fé. Então, quando eu percebo isso, eu percebo que o Evangelho só me exige duas coisas, arrependimento e fé. Independentemente de tudo o resto são doutrinas humanas. Tudo o resto são conceitos que o homem vai criando porque até acha que dá jeito e que é interessante. Se nós vivermos o Evangelho de uma forma constante, o arrependimento e a fé serão constantes na nossa vida. Se eu viver o Evangelho de uma forma intermitente, o arrependimento e a fé também serão intermitentes na minha vida. É como tudo, não é? Eu não posso semear batatas e aquilo dá melão. Nem melancia, não dá. Portanto, Jesus só tem isto de uma forma simples. Agora, o que é que o Evangelho produz em nós quando nós o vivemos? O Evangelho exige-nos arrependimento e fé. E o que é que o Evangelho produz em nós quando nós o vivemos? Produz uma coisa que se chama obediência. O Evangelho não nos exige obediência. A obediência é produto do meu arrependimento, da minha fé,
de eu cumprir os princípios do Evangelho. Isso gera em mim. Jesus não me exige obediência. A obediência é um produto de eu viver o Evangelho. Eu não devo, não posso, não é suposto. O Senhor Jesus não me diz para eu ter uma obediência forçada, uma obediência que seja pesada, que seja penosa. O Senhor Jesus me chama para ter o quê? Fé e arrependimento. A consequência disso é uma obediência prazerosa. Não quer dizer que eu goste de deixar de fazer algumas coisas que se calhar fiz a vida toda. Mas a forma como eu obedeço é prazerosa porque é o Evangelho que está a gerar isso em mim. Então, com prazer e com alegria, eu tomo a decisão de deixar um vício. Eu tomo a decisão de deixar um pecado. Eu tomo essa decisão porque o Evangelho gerou em mim fé e arrependimento. E como tal, o resultado disso é a obediência à palavra. São coisas distintas e nós não podemos misturar. Porquê? Porque quando a obediência é gerada pelo Evangelho que eu vivo, é com alegria que eu obedeço a Jesus. Amém? Não obedeço ao Senhor Jesus a chorar. Oh, não, nunca mais posso ver pornografia. Não, é com grande alegria. Obrigado, Senhor. Eu hoje obedeço aos teus princípios, não vou adulterar vendo pornografia. Eu hoje obedeço à tua palavra. Eu me arrependo do meu pecado de adultério ao ver pornografia. Eu me arrependo daquilo que eu faço. Pela fé, eu sei que tu me perdoas e eu, a partir de hoje, obedeço à tua palavra. Sou marido de uma só mulher ou mulher de um só marido. Tão simples quanto isso. É a fé e o arrependimento que o Evangelho me exige, que produz essa obediência. Caso contrário, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter uma obediência. Não vivemos o Evangelho, temos uma obediência que não nos traz alegria, mas peso e condenação. E sabem o que é que acontece? A gente tropeça facilmente, porque eu estou a fazer uma coisa que não me gerou alegria. E quando não me gera alegria, gera-me o quê? Tristeza, gera-me cansaço, gera-me peso. E depois criamos na nossa alma conceitos e preconceitos humanos, começamos a criar as tais doutrinas humanas. Ah, não, à segunda eu posso, à terça não posso, à quarta eu posso, à quinta não posso, ao domingo não posso nada, que tenho que ir à igreja. E nós começamos a criar essas pequeninas coisas que há quem diga em linguagem carentês. Conhecem a linguagem carentês? A Dori falava balanhês, não era? Lembram-se da Dori? E há uma linguagem carentês. Na linguagem carentês estas pequenas coisas chamam-se raposinhas. Já ouviram? A palavra raposinhas. A Bíblia fala-nos das raposinhas. E são estas pequenas raposinhas que eu vou querendo na minha vida que depois não me permitem que eu consiga andar naquilo que o Senhor tem para mim. E o importante é nós percebermos, se eu viver um Evangelho que eu crio na minha alma, as regras que eu gosto e as que eu não gosto, eu estou muito longe de Jesus. Lá está, vou no tal trilho, sempre a vê-lo. Mas o meu trilho vai ficando longe, ainda está paralelo, mas está cada vez mais longe. Às vezes já só com um binóculo é que eu vejo Jesus lá ao fundo. Porquê? Porque criei essas verdades para mim, esses conceitos que não têm nada a ver com isto. E nada disto tem a ver com arrependimento e fé. Quando eu crio estas verdades para mim, eu estou a ter um Evangelho que não tem a ver com arrependimento e fé. Sabem com o que é que tem a ver? Com os meus desejos e com as minhas vontades. Eu faço o que eu quero, quando eu quero. E aí nós estamos muito longe daquilo que o Senhor tem para nós. E a Arca é uma igreja que não pactua com isso. Porque o Senhor nos diz que nós não devemos pactuar com o pecado. O Senhor nos diz que todos nós temos um dia o direito de escolher sair do pecado, mas nós, como igreja, não podemos pactuar que alguém continue a viver em pecado. Temos que fazer o quê? Que dizer que a pessoa não está a fazer o certo. Pode ser agradável, pode ser desagradável. Como eu costumo dizer, é a vida. A verdade é só uma. Eu no outro dia ouvi um pastor dizer uma coisa muito engraçada, e é verdade. Se o apóstolo Paulo vivesse hoje, tinha as contas dele todas canceladas no Facebook e no Instagram e por aí fora. Porque ele não ia dizer que roubar até pode ser se eu tiver fome. Não ia, garantidamente não ia. Não ia. Então, as contas dele eram todas canceladas. E nós temos que entender que a Bíblia nos diz sim, sim, não, não. Não há cá tons. Tem que ter cuidado de dizer tons de cinza, ainda se pensa que é o filme. Não há cá tons. Ou é a luz. A ausência de luz é o quê? Trevas. Não pode haver linguagens, não pode haver tiques de linguagem. E isto é importante nós percebermos porquê. Porque se a obediência for gerada em mim pelo Evangelho, sabem porque é que não é difícil? Porque o Senhor Jesus me diz que o seu jugo é suave e leve. Então tudo aquilo que eu tenho que fazer que contraria a minha alma, claro que ainda contraria a minha alma, que eu fiz não sei quantos anos a mesma coisa e nunca ninguém me disse que eu não podia, claro que contraria a minha alma, mas o Espírito Santo
me traz esse jugo do Senhor Jesus, que é suave e leve, e eu vivo em paz e em alegria, eu obedeço. E é isso que o Senhor tem para nós. O mundo é que nos escraviza com peso e condenação. O mundo é que nos escraviza de forma a que, se não fizeres isso, e vem aquele peso, e nós muitas vezes não conseguimos sair daquela cisterna mais funda que a de José, onde nós estamos ali com o pecado que nos prende, que nos aprisiona, com o vício. O Senhor Jesus não nos escraviza. Aliás, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: hoje já não vos chamo mais servos, mas sim amigos. Quanto mais a ti e a mim, que somos irmãos dele. Irmãos mais novos na fé. Então, nós temos que perceber isso. Eu sei que às vezes é difícil deixarmos de fazer certas coisas, mas se para nós é difícil obedecer ao Senhor Jesus num jejum, por exemplo, se para nós é difícil deixar os maus hábitos, se para nós é difícil deixar um pecado, deixar o que quer que seja, então nós estamos a viver uma máscara de crente e não estamos a viver o Cristozinho que nós devemos ser, porque cristão é ser um Cristo pequenino. Não estamos a viver esse Jesus. Estamos a fazer coisas para não parecer mal. Para a minha família não parecer mal, eu vou à igreja para não ficar mal à minha família, eu faço isto tudo. Mas depois, por trás, eu tenho uma vida dupla ou tripla ou quádrupla, onde eu tenho os meus pecadinhos de estimação. Porquê? Porque eu não tive fé e arrependimento, que é o que o Evangelho me exige, para, através disso, eu poder ter a obediência à palavra do Senhor como uma consequência normal e leve. E nós, se tivermos amor pelo próximo, temos de ter esta capacidade de viver o Evangelho. Porque senão eu estou a enganar alguém. Porque a pessoa vai ver uma máscara de alguém que diz que ama, mas que não ama. E isso é importante. E a arca foi levantada pelo Senhor para isso. Não só para o amor, mas também para viver o Evangelho de uma forma interligada. E chegamos ao terceiro ponto, que são as marcas talvez mais fortes da arca, que tem tudo a ver com o amor, com a restauração, com a cura e com a aliança, que é a marca da adoração. O Senhor nos chamou como arca para entendermos que adorar o Senhor é um estilo de vida. Não é algo que só se faz naquele momento, naquele lugar. É algo que tem que ser diário, é algo que tem que ser constante em tudo o que eu faço. Quando eu sirvo na igreja, por exemplo, o que é que eu esteja a fazer? E vocês viram aquele vídeo. Trabalhou aqui muita gente de dia e de noite. Alguns de nós ficámos quase sem dedos aí a limpar umas coisas e ninguém fez nada que não fosse adorar o Senhor, porque o nosso serviço é adoração. A forma como nós limpamos uma casa de banho é adoração. A forma como eu tiro um café para abençoar um irmão é adoração. A forma como eu estou no louvor é adoração pelo serviço, não só pelo louvor. Tudo o que nós fazemos é adoração. E eu posso adorar na minha casa também. A forma como eu faço as tarefas de casa é adoração. A forma como eu ajudo o meu cônjuge em casa é adoração. A forma como eu educo os meus filhos é adoração. Tudo é adoração. E nós, claro, podemos falar de uma adoração mais concreta, que é aquela em que nós, com a nossa boca, declaramos mesmo que o nosso Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A forma como o adoramos diretamente. Mas em pequenas coisas nós podemos adorar e isso vê-se. Claro, quando nós estamos todos juntos como corpo de Cristo, o que é que nós, como igreja, devemos fazer? Privilegiar a adoração. Uma igreja tem que ser um lugar onde nós temos liberdade para adorar. E nós temos de ter essa liberdade. Nós temos de ter essa liberdade para sair do nosso lugar e vir ao altar, se nós quisermos. E vir ao altar adorar, e vir ao altar prostrar, e vir ao altar ajoelhar. Nós temos de ter essa liberdade para fazer isso. À sexta-feira à noite, então, quando nós estamos aqui, nós temos toda a liberdade para adorar. Porquê? Somos nós e Deus. Quando nós nos fechamos no nosso lugar secreto e vamos ter o nosso tempo com Deus diariamente, ali é o lugar onde a gente chora baba e ranho. É o lugar onde a gente abre o nosso coração, que ao lado do nosso irmão não somos capazes de abrir. Aí é adoração pura. Mas é adoração enquanto corpo, enquanto juntos aqui. É algo que nós temos que ter e com liberdade. Claro que nós, como eu disse no outro dia, uns de nós somos mais expansivos, outros somos menos expansivos, uns somos mais tímidos e adoramos de uma forma diferente. Claro, o Senhor sabe o nosso coração. Agora, é a razão, o que nós devemos perguntar-nos é: eu sou capaz de adorar o Senhor? Se eu não sou, o que é que me prende e me impede de adorar? Porque aí nós entramos no quê? Na cura e na restauração, para sermos plenos naquilo que o Senhor tem para nós. E é importante nós termos
essa transparência para connosco próprios e para com o Espírito Santo, para lhe pedir essa ajuda, para nós nos podermos reunir e adorar. Sabe o que o Senhor diz na sua palavra? Que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda no outro dia, há 3 semanas ou 4, não foi? Falámos sobre adoração. Falámos sobre isso. O Senhor não procura pregadores, nem cantores, nem nada. O Senhor diz que procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por essa razão é que Davi adorava, por essa razão é que Davi estabeleceu no seu tabernáculo 24 horas, 7 dias, o louvor. Porquê? Porque ele entendeu a importância. Entendeu a importância da adoração. E Davi entendeu também que Deus tinha prazer na adoração que ele fazia. Mesmo com a sua mulher a dizer que ele era ridículo a dançar e a cantar à frente da arca, ele não se importou que os outros achassem que era ridículo. Ele percebeu que estava a adorar o Deus dele. E nós, às vezes, estamos presos a pensar assim. Sou eu que penso isso, ok? O que é que o irmão que está ao meu lado vai pensar se eu agora começar aqui a dar um aleluia que se ouve ali no Pingo Doce? E a gente não faz. E a gente engole o aleluia. O que é que o meu irmão vai pensar se eu levantar os braços, ou se eu me ajoelhar, ou se eu chorar, porque o que é que o meu irmão vai pensar? Ele vai pensar que és humano. Só isso. Eu já perdi essas coisas. Eu também pensava assim, já perdi isso. Não me interessa rigorosamente nada, mas é algo que nós temos que buscar de Deus à medida que vivemos o ponto 2, que é o Evangelho. Nós percebemos a importância da adoração. Não interessa se cantamos bem ou mal, até porque a adoração não é só cantar. Cantar bem só canta quem está aqui. E há alguns que estão escondidos aí que ainda não se assumiram, que podem cantar e que podem adorar ao Senhor de uma forma mais concreta. Todos os restantes cantamos todos mal. Se nós formos ouvir as vozes uns dos outros, se a gente fosse gravar aqui as nossas vozes, então sem música, vocês iam ver. E parecia aquela brincadeira quando um diz uma palavra e 20 pessoas à frente a palavra tem outro sentido. Eu digo autocarro e quando chega lá ao fundo diz formiga. Não tem nada a ver, mas é como a gente vai dizendo. Pum, pum. Porquê? Porque nós não sabemos cantar. Um canta num tom, outro canta no outro. Um nem conhece a letra e já inventou uma letra, que eu digo. E às tantas a gente começa a cantar o Yeshua e o último já está a cantar o porque ele vive. E claro, é verdade, Jesus vive. Mas porquê? Porque nós não sabemos. Mas Deus gosta da nossa inocência como as crianças. Deus gosta da forma como nós nos apresentamos perante Ele. E eu vou-te mostrar porque é que a adoração é importante. Vou-te dizer algo que se calhar a gente nunca parou para pensar. Vou contar um segredo que Deus tem para nós hoje sobre a adoração que talvez a gente nunca tenha ouvido e que eu creio que vai mudar a nossa vida neste dia de aniversário da Arca. É a pergunta dos 10 milhões. É porque é que Deus quer que o adoremos? Nunca paraste para pensar isso? Eu já pensei muito e Deus mostrou-me porquê. Porquê que Deus quer que a gente o adore? Deus não é vaidoso, amém? Deus não é alguém que precisa da minha adoração ou da tua adoração para nada. O nosso Deus é completo, amém? O nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é omnipresente. O nosso Deus é omnipotente. O nosso Deus é omnisciente. Ele criou tudo o que nós vemos e o que nós não vemos. A minha adoração para Ele não faz, com toda a ressalva, rigorosamente falta nenhuma. A Bíblia nos mostra lá em Apocalipse que os 24 anciãos, junto com todos adoram, eles jogam as suas coroas perante o Senhor. A Bíblia diz que alguma coisa mudou em Deus? Não. Não muda. Mas eles estão a adorá-lo. Mas nós adoramos, não muda quem é Deus. Porquê é que é importante a adoração? Porque nós precisamos da adoração. Não é Deus que precisa que eu o adore. Sou eu que preciso de adorar a Deus. E vou-te explicar porquê. Porque a adoração é para nos mudar. A adoração, além de ser uma arma de guerra poderosa, a adoração foi a ferramenta que o Senhor colocou em cada um de nós para nós podermos mudar. Como? Pensas tu? Simples. Porque Deus sabe que nós ficamos parecidos com aquilo que adoramos. Deus sabe que se eu adoro o dinheiro vou-me tornar o quê? Um materialista. Deus sabe que se eu adoro as pessoas importantes vou-me tornar o quê? Um humanista. Deus sabe que se eu adoro o pecado vou-me tornar o quê? Um pecador. Vou-me tornar alguém que anda bem lá a fundo. Quando eu adoro aquela pessoa muito especial, muito famosa, eu torno-me o quê? Um idólatra,
Uns faziam bezerros, outros fazem outras coisas hoje. E Deus sabe que se eu o adorar, eu vou fazer o quê? Vou-me tornar santo como Ele é santo. Então Deus criou uma ferramenta chamada adoração para que tu e eu, cada vez que o adoramos, mesmo sem sabermos cantar, mesmo com voz completamente diferente, nós ficarmos parecidos com Ele. Ficarmos parecidos com Ele no sentido em que nós podemos ficar mais próximos da estatura do varão perfeito que é Jesus. E esse é o segredo da adoração. E esse é o segredo que o Senhor tem para a arca. Por isso é que o Senhor nos pede tanta adoração. Para nós, aquilo que às vezes é tão simples, nós tornamos tão difícil porque temos vergonha, é só adorar tudo aquilo que nós fazemos. E esta é a razão de ser da arca. A arca, tudo se centra no viver a palavra, no amor pelo próximo, no amor como algo real, como algo bem palpável e na adoração. Estes 3 pontos, o que é que está aqui escrito? Que já não me recordo. A fé, o amor e a esperança. Estes 3 pontos, esqueci-me que até do versículo, da fé, do amor e da esperança, é algo que são reais em nós, quando nós temos esse amor como uma matriz nossa, quando nós temos o Evangelho, a viver o Evangelho, e quando nós adoramos o Senhor. Quando nós fazemos isso, realmente nós estamos a dizer assim, o Senhor me chamou para algo, e eu estou a fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém? Podemos ficar de pé, para nós terminarmos, para nós orarmos, para nós termos liberdade de vir ao altar, se quisermos vir ao altar, para nós podermos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Eu sinto-me uma pessoa privilegiada por poder fazer parte da arca. Sinto-me alguém privilegiado por poder ajudar a construir essa igreja, por poder, dentro das minhas limitações, por podermos contribuir com aquilo que o Senhor tem para nós. Eu desejo sinceramente que cada um de nós possa sentir essa importância, possa sentir esse privilégio. E há algo que neste 3º aniversário nós não podemos esquecer. O Senhor tem estado a forjar em nós, um entendimento do Evangelho. O Senhor tem estado a forjar em nós um entendimento e um estudo da Sua Palavra para nós não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. O Senhor tem estado a forjar em cada um de nós a adoração como algo que seja real nas nossas vidas. E os que estão cá há mais tempo sabem que há uma frase que nós costumamos dizer, que há um 4º ponto que eu não coloquei aqui, que é cada casa ser uma arca, que é a consequência destes 3 pontos. É a nossa casa poder ser levantada como uma arca. Porquê? Porque virá o dia em que nós não nos vamos poder reunir. Virá o dia em que nós não vamos conseguir expressar a nossa fé. Virá o dia onde nós seremos perseguidos. E quando esse dia vier, a nossa casa tem que virar esse lugar onde o amor, o Evangelho e a adoração são constantes, porque não vamos mais reunir com os nossos irmãos. É na nossa casa. É a nossa casa que vai contagiar o nosso prédio. É a nossa casa que vai contagiar as pessoas que lá entram. E isso é algo que só conseguimos quando nós mudarmos o nosso coração. Podemos fechar os nossos olhos para orar. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo Teu amor que nos exorta a mudarmos, a termos esse amor. Um amor profundo, um amor capaz de dar a vida pelo nosso próximo. Um amor que nos faz sair da nossa zona de conforto para trazer esse amor a outros, levar esse amor a outros. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho, pelos Teus princípios. Obrigado pela nossa fé, Senhor, pelo nosso arrependimento, nós podemos ser perdoados e salvos.
Obrigado, Senhor, pela obediência que Tu geras em cada um de nós quando vivemos o Teu Evangelho. Obrigado, Senhor Jesus, porque nos ensinas a adorar. Obrigado, Senhor Jesus, porque não nos deixaste ficar órfãos e enviaste o Teu Espírito Santo para nos ensinar a orar, para nos ensinar a adorar, para nos dar liberdade, para nos trazer alegria, para nos trazer ousadia, para nos libertar das amarras que quantas vezes nos impedem de sermos homens e mulheres livres na Tua presença, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Obrigado por todos os que estão desde o primeiro dia, Senhor. Obrigado pelos trabalhadores que foram chegando, Senhor. Obrigado por todos aqueles que hoje estão na Tua arca, estão na Tua casa. Obrigado, Senhor, porque nos permitiste levantar este espaço. Obrigado, Senhor, por cada tempo que tivemos. Obrigado por cada celebração que nós tivemos, Senhor. Obrigado por cada aula que nós tivemos. Obrigado por cada retiro que nós fizemos. Obrigado, Senhor, por cada ministração que nós ministramos. Obrigado, meu Deus, por cada tempo de oração e de adoração que nós tivemos. Obrigado, Senhor, por cada criança que apresentámos neste lugar. Obrigado por cada casamento que realizámos. Obrigado por cada batismo que realizámos. Obrigado, Senhor, por cada vida que renovou a sua aliança contigo. Obrigado por cada vida que estabeleceu uma aliança contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que passaram por cá e já não estão cá, que possam ser abençoados por Ti, Senhor, no lugar onde estão hoje. Que sejam bênção da mesma forma que foram bênção para a arca. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que Tu vais enviar, que possas preparar o nosso coração, Deus, para ter esse amor, mas acima de tudo, para não vacilarmos, para não colocarmos em causa a Tua palavra, para poder agradar a alguém que chega. Que isso não seja algo que possa estar presente no nosso coração, Senhor. Que nunca coloquemos a Tua palavra em causa. Dá-nos, Senhor, a clareza, o discernimento espiritual, Senhor, para em qualquer situação podermos saber o que fazer, podermos saber como fazer. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Te peço, Senhor Espírito Santo, possas ativar os Teus dons nas nossas vidas. Hoje nós Te dizemos, Senhor, hoje nós nos sentamos à Tua mesa, hoje comemos contigo, hoje fomos restaurados por Ti, hoje fomos ministrados por Ti enquanto ceamos. Senhor, nós nos apresentamos de mãos limpas e coração puro na Tua presença nesta manhã, Senhor. Pedindo que possas vir restaurar, Senhor, os nossos corações, possas vir curar a nossa alma, possas vir mostrar-nos o Teu propósito, Senhor, para cada um de nós, mostrar-nos o Teu chamado e nos ajuda a caminhar nele, Senhor. Queremos, Senhor, não queremos caminhar de uma forma paralela contigo, Senhor. Queremos caminhar no mesmo trilho em que Tu estás, Senhor Jesus. Queremos poder abraçar-te, como diz aquela música, queremos poder ser lançados no Teu colo, olhar nos Teus olhos e poder abraçar-te. Saber que És o nosso Senhor, saber que És o nosso irmão mais velho, sabemos que És o nosso Jesus. Eu oro, Senhor, para que cada um de nós possa hoje ter esse entendimento. Pai, se algum dos meus irmãos anda longe da Tua presença, Senhor, que hoje seja o dia do retorno à Tua casa. Que hoje seja o dia, Senhor, de renovar a sua aliança contigo. Que hoje seja o dia de haver arrependimento dos pecados. Que hoje seja o dia de transformação. Senhor, que a gente possa viver essa obediência que o Teu Evangelho nos produz de uma forma clara, diariamente. Oro, Senhor, por cada uma das crianças que fazem parte da Tua arca, Deus. Que elas possam desde já começar a perceber a importância. Que nós sejamos capazes de ser esses veículos que lhe transmitem a importância do amor, a importância de viver o Evangelho e a importância da adoração. Que nós possamos ser homens e mulheres que eles possam ver como referência, seja como pais, seja como pastores, seja como irmãos da sua igreja, que eles vejam em nós essa referência destes 3 pilares e queiram crescer. Eu oro declarando que eles irão muito mais longe do que nós algum dia iremos ou fomos. Que nos possas ajudar e capacitar. Eu oro, Senhor, para que Tu possas deslanchar em cada um de nós, Senhor, essa adoração extravagante que nós às vezes guardamos no nosso peito, guardamos no nosso coração e não conseguimos materializar. Eu oro, meu Deus, para que não haja vergonha no nosso coração, para que haja um espírito de ousadia,
Oro, Senhor, para que a tua força e o teu vigor possam vir sobre nós, tirando o cansaço. Se há cansaço no nosso meio, que esse cansaço possa sair hoje. Na autoridade do nome de Jesus, possa vir a força e o vigor do Senhor e o cansaço possa sair. Meu Deus, se há inércia no nosso meio, na autoridade do nome de Jesus, que essa inércia acabe hoje, para a honra e glória do Senhor, e que a gente possa experimentar viver uma vida plena de força, uma vida plena de sonhos e de objetivos, de planos do Senhor em cada um de nós. Pai, se há algum sentimento de desistência em algum dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, que hoje isso caia, que seque pela raiz essa vontade de desistir, essa vontade de nunca mais ir aos pés do Senhor Jesus, mas pelo contrário, que nós possamos ter prazer em olhar para o Senhor Jesus, que a gente tenha prazer não somente em ver o Jesus na cruz, mas em ver para lá da cruz há vida, para lá da cruz há águas que curam e que purificam, para lá da cruz há uma vida plena que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Por isso Ele saiu da cruz, para poder caminhar connosco. E eu oro, Deus, para que a gente possa caminhar contigo, dia após dia, Senhor. Enche-nos da Tua presença, Senhor. Tira-nos dessa mesmice que nos impede de alcançar esse Jesus poderoso. E ficamos presos apenas no Jesus que nos salvou, quando Ele quer fazer tanta coisa connosco. Eu oro, Senhor. Pai, se algum de nós, de alguma forma, está a ser oprimido na sua alma, oprimido no seu espírito, que hoje possa ser liberto no nome de Jesus, Deus. Oh, meu Deus. Senhor, eu oro para que as 9 características do fruto do Espírito sejam reais na Tua Igreja, sejam reais nas nossas vidas e possamos ser conhecidos exatamente por isso. Homens e mulheres que deixaram de ser zangados, deixaram de ser egoístas, deixaram de ser intolerantes, deixaram de ser resingões, para serem homens e mulheres que têm as 9 características do fruto do Espírito Santo. Eu oro, Deus, para essa mudança. Oro para que essa mudança seja real e visível em cada um de nós. Enche-nos da Tua presença, Senhor, nesta manhã. É o que eu oro, no nome santo de Jesus.